Entenda o que a Bíblia diz sobre os 4 anjos do rio Eufrates e pare de acreditar em sensacionalismo. Há uma profecia escondida sob as águas de um rio antigo. Um rio que já foi fronteira de impérios, palco de guerras e limite entre a fé e o medo. Seu nome ecoa desde o início da civilização. Eufrates. É nele que, segundo o livro do Apocalipse, 4 anjos estão presos, aguardando 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano determinados por Deus. Mas o que poucos percebem é que essa não é apenas uma imagem profética de destruição. É um retrato espiritual do tempo em que vivemos. O Eufrates não está apenas no mapa da Terra. Ele atravessa o coração da humanidade. Entre suas margens, corre o contraste entre o domínio de Deus e a rebeldia do homem. Durante séculos, pregadores e estudiosos tentaram decifrar o mistério desses anjos. Uns disseram que são espíritos de guerra, outros que representam nações modernas armadas para um conflito global. No entanto, quando olhamos com reverência para o texto sagrado, percebemos que há algo mais profundo. A profecia não revela o terror do futuro, mas a ordem invisível de um Deus que nunca perdeu o controle. O Apocalipse não foi escrito para semear pânico, mas para revelar propósito. Cada trombeta, cada selo e cada juízo apontam para uma verdade imutável. Tudo o que Deus permite tem uma razão, e tudo o que Ele revela conduz ao arrependimento e à esperança. Antes de falarmos sobre esses 4 anjos, é preciso entender o que o rio simboliza. No plano de Deus, o Eufrates sempre foi uma fronteira espiritual. Ele separava Israel de seus inimigos, marcava o limite entre a promessa e o exílio e representava o ponto onde a desobediência humana encontrava o julgamento divino. Por isso, quando o texto diz que 4 anjos estão presos junto ao Eufrates, não está falando de um evento geográfico. Está falando de uma linha invisível que Deus traçou na história, o ponto em que sua paciência encontra o tempo determinado para agir. Neste estudo, você vai perceber que o Apocalipse não é um código de medo, mas um espelho da justiça e da misericórdia divina. E compreender os 4 anjos do rio Eufrates é, acima de tudo, compreender como Deus lida com um mundo que insiste em ignorar sua voz. Tudo o que está preso será solto. Mas antes que os anjos sejam libertos, Deus continua libertando corações. A profecia esquecida sob o rio. Há uma profecia que o mundo moderno esqueceu, e ela está escondida sob as águas de um rio antigo. O Eufrates não é apenas um nome distante nas páginas da Bíblia. Ele foi cenário de impérios, testemunha de quedas e limite entre a fidelidade e a rebeldia. Desde o Éden, seu nome aparece como um marco no plano de Deus. Em Gênesis, ele delimita a terra prometida a Abraão. Nos dias de Jeremias, torna-se símbolo do juízo que viria do norte. E em Apocalipse, reaparece como palco de uma revelação que muitos distorcem e poucos compreendem. O rio Eufrates é o fio invisível que costura o princípio e o fim. Quando João escreve que 4 anjos estão presos junto a esse rio, ele não fala de um acidente espiritual ou de uma cena isolada do Apocalipse. Ele descreve um limite que Deus estabeleceu entre sua paciência e seu juízo. Esses anjos não estão soltos, nem perdidos, nem rebelados. Estão presos, preparados, aguardando uma ordem que só o Criador pode dar. A palavra usada no texto original transmite a ideia de retenção sob autoridade, como soldados em posição, esperando o toque do comando. Isso mostra que mesmo quando o mundo parece fora de controle, o céu continua governando cada detalhe. O Eufrates sempre foi uma fronteira entre o povo de Deus e as nações que se levantavam contra ele. Era a linha que separava a terra da promessa das terras de idolatria, guerra e arrogância. Quando Deus escolheu esse rio para ser o cenário dessa visão, estava mostrando que o juízo não viria de um caos sem direção,
mas de um limite que ele mesmo desenhou na história. Cada gota desse rio carrega a lembrança de povos que desafiaram o Altíssimo e de impérios que caíram diante da sua mão. Babilônia, Assíria, Pérsia, todos tiveram o Eufrates como testemunha de seus excessos e de sua queda. No contexto espiritual, o Eufrates representa o ponto onde o homem tenta ultrapassar o que Deus estabeleceu. É o símbolo da fronteira moral e espiritual, que, quando transgredida, libera consequências inevitáveis. Assim como o rio seguiu o curso traçado por Deus, o tempo também segue o curso da sua vontade. E esses 4 anjos, ligados ao Eufrates, representam não apenas seres celestiais, mas forças de juízo reservadas para o momento exato em que o Criador decidir agir. Eles não se movem por capricho nem por acaso. Cada movimento no Apocalipse é milimetricamente cronometrado pelo tempo divino. No mundo antigo, o Eufrates era visto como um rio de separação e de poder. Ele marcava o limite entre a civilização e o deserto, entre a vida e a ameaça. Nas margens desse rio, reis ergueram tronos e templos, acreditando que dominavam o curso da história. Mas cada império que nasceu às suas margens terminou tragado pelo mesmo orgulho que o fez crescer. Essa é a lição que o Apocalipse resgata. O homem constrói seus reinos, mas Deus ainda decide quando cada um cai. Em sua visão, João não descreve o Eufrates como uma paisagem, mas como um símbolo da contenção divina. Há algo que Deus mantém retido até o tempo determinado. O mundo pode rir, zombar e ignorar a profecia, mas o tempo está contando. O toque da 6ª trombeta não é um acidente cósmico, é o cumprimento de um decreto que o próprio Deus escreveu. Enquanto muitos esperam o fim como um evento de destruição, a Escritura mostra que o fim é, na verdade, o início da revelação plena da justiça de Cristo. Há quem leia o texto de Apocalipse 9 e imagine cenas de horror, exércitos demoníacos e catástrofes globais. Mas o verdadeiro terror não está nas imagens simbólicas, está na dureza do coração humano que rejeita a graça e continua brincando com o limite entre arrependimento e condenação. Os 4 anjos do Eufrates não são monstros, são mensageiros da ordem divina. Eles mostram que há um tempo para tudo, tempo de reter e tempo de soltar, tempo de advertir e tempo de agir. No cenário espiritual do Apocalipse, o Eufrates também representa a fronteira entre a igreja e o mundo, entre os que guardam a palavra e os que a distorcem para seu próprio interesse. Vivemos dias em que essa fronteira está sendo apagada. Muitos preferem o conforto das interpretações sensacionalistas ao confronto da verdade. Mas Deus não precisa de mitos para provar sua soberania. Ele se revela nas Escrituras e é nelas que o verdadeiro discernimento nasce. A profecia esquecida sob o rio é um lembrete. Deus ainda detém o controle. Mesmo quando os homens pensam governar, o trono permanece inabalável. Os 4 anjos não são uma ameaça para os que amam a justiça, mas um aviso de que o tempo da graça é real e precioso. O rio ainda corre silencioso entre as ruínas dos impérios e as promessas do céu. Suas águas refletem a paciência de Deus, mas também anunciam que há um limite. Enquanto os anjos esperam a ordem, Deus ainda espera corações dispostos a se render. A profecia do Eufrates não é um convite ao medo, mas um chamado à reverência. O mesmo Deus que um dia liberará o juízo é o Deus que hoje continua oferecendo perdão. Há poder e misericórdia fluindo do mesmo trono, e o rio que um dia será cenário do juízo é, por enquanto, testemunha da graça. O som da 6ª trombeta. Quando João descreve o som da 6ª trombeta, ele está diante de um momento decisivo na revelação do Apocalipse. O toque da trombeta não é apenas um anúncio celestial, mas um decreto divino que atravessa os séculos e desperta a humanidade do entorpecimento espiritual.
Cada trombeta no livro do Apocalipse representa um ato progressivo de revelação e juízo, mas a sexta traz algo singular. Ela revela o limite da paciência de Deus e a precisão do seu tempo. Quando a voz sai dos 4 chifres do altar de ouro diante do trono, não é apenas um som, é o eco da justiça divina, chamando a criação à consciência do que foi ignorado por tanto tempo. Na linguagem bíblica, o toque de trombeta sempre foi um sinal de convocação. Em Israel, ela soava para reunir o povo, anunciar guerra ou proclamar libertação. Mas aqui, o som da trombeta tem um tom diferente. Não é uma convocação de homens, mas de anjos. Não chama a batalha física, mas a execução de um propósito espiritual. A ordem que vem do altar indica que o juízo está em harmonia com a santidade de Deus. Tudo procede de sua presença e nada ocorre fora do seu comando. O altar, lugar de sacrifício e intercessão, torna-se agora a origem da sentença. Isso mostra que até o juízo nasce da justiça do Cordeiro. Quando a voz ordena, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, a profecia assume um peso que transcende o tempo histórico. A expressão revela que há forças preparadas por Deus para agir em um momento específico. Essas forças não representam caos ou rebeldia, mas execução da vontade divina. No plano espiritual, o toque da sexta trombeta é a lembrança de que Deus não esquece nenhuma palavra que pronunciou, e que cada promessa e cada alerta chegarão ao seu cumprimento no tempo exato. Em seu contexto original, o Apocalipse foi escrito para uma geração que vivia sob perseguição. Roma parecia invencível, o mal parecia prosperar, e a fé dos cristãos era testada diariamente. O toque da sexta trombeta, portanto, não era apenas um anúncio de destruição, mas um consolo. Mostrava que o império humano, por mais poderoso que fosse, ainda estava sujeito ao relógio do céu. O tempo do homem pode ser medido por ambição, mas o tempo de Deus é medido por santidade. O som da trombeta também tem um significado espiritual profundo. Ele corta o silêncio da indiferença, rompe o ruído das falsas doutrinas e chama a humanidade à realidade de que o juízo divino é inevitável. Enquanto muitos interpretam as trombetas como eventos políticos ou catástrofes naturais, o verdadeiro sentido delas está no coração. Cada toque é uma convocação à consciência. Cada nota é um lembrete de que o Criador ainda fala, mesmo quando o mundo se recusa a ouvir. Há um detalhe importante na visão. A ordem para soltar os 4 anjos não vem de qualquer lugar, mas do altar de ouro diante de Deus. Esse altar era símbolo da intercessão dos santos, onde as orações do povo subiam como incenso. Isso significa que até o juízo é precedido pela misericórdia. Antes de agir, Deus sempre ouve. Antes de liberar, Ele sempre adverte. A trombeta não soa para destruir sem razão, mas para completar o ciclo da justiça que começou com a cruz. O mesmo altar que um dia recebeu o sangue do Cordeiro, agora emite o som que anuncia o fim do tempo da indiferença. O toque da sexta trombeta é também o despertar da igreja. É o chamado para os que adormeceram na fé e se acostumaram com a aparência de piedade. É o lembrete de que o mundo espiritual está em movimento e que o tempo da graça não é infinito. A voz que sai do altar fala aos céus e à terra. Ela convoca não apenas os anjos, mas as consciências. E o silêncio que se segue ao toque da trombeta é o espaço em que o Espírito Santo trabalha, chamando cada um a examinar onde está o coração. Enquanto muitos buscam sinais visíveis e explicações humanas, a verdadeira revelação está na origem do som. O toque não vem da terra, vem do trono. E tudo o que procede do trono traz o selo da soberania divina.
Quando o juízo se manifesta, não é o caos triunfando sobre a criação, mas a ordem divina sendo restaurada sobre o caos. Cada trombeta, cada selo e cada taça mostram que o mal não reina sozinho. Ele opera dentro de limites que o próprio Deus determinou. O som da sexta trombeta não é apenas o prelúdio de um juízo distante. É o espelho do nosso tempo. Vivemos dias em que o mundo se acostumou a brincar com o sagrado e a verdade se tornou relativa. A trombeta soa quando a humanidade pensa que Deus se calou. Ela lembra que a paciência divina não é esquecimento, é graça. Mas toda graça tem um limite. E esse limite é o momento em que o juízo precisa cumprir o que foi prometido. O som que João ouviu não era apenas um aviso para o futuro. Era uma revelação para todos os tempos. Mostrava que o controle da história não pertence às nações nem aos poderosos, mas àquele que fala do altar. Quando a trombeta soou, não houve espaço para dúvidas. O tempo da expectativa se transformou no tempo da ação divina. E quando a voz do céu ecoa sobre o rio Eufrates, o que estava contido começa a se mover. O curso da profecia segue o curso da vontade de Deus, e nenhuma força humana pode detê-lo. Correntes do tempo, anjos preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Nenhum detalhe em Apocalipse 9 é acidental. Quando o texto afirma que os 4 anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, ele revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Sua soberania absoluta sobre o tempo. Nada escapa ao cronômetro divino, nenhum segundo, nenhum suspiro, nenhuma decisão humana ocorrem fora da linha que o Criador traçou desde antes da fundação do mundo. Essa precisão assusta os que não conhecem a Deus, mas consola os que confiam nele. Porque mostra que mesmo quando a terra treme, o trono permanece firme. Essa expressão, hora, dia, mês e ano, não é apenas uma contagem cronológica. É uma revelação espiritual da estrutura do tempo sob o governo divino. A hora representa o instante exato em que algo deve acontecer. O dia, o ciclo completo do propósito, o mês, a estação em que a semente dá fruto, o ano, o cumprimento total da promessa. Em outras palavras, há uma ordem divina em tudo. O que para o homem parece atraso, para Deus é preparação. O que para nós soa como silêncio, para Ele é sinfonia. Esses 4 anjos aguardam o comando não por inércia, mas por obediência. São mensageiros retidos até que o plano de Deus alcance o ponto certo da história. No mundo espiritual, nada é aleatório. Tudo o que está retido será liberado quando o tempo se alinhar com o decreto celestial. Assim é com o juízo, mas também é com a graça. O mesmo Deus que marca o dia do juízo é o Deus que marcou o dia da salvação. Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos e enviará seu juízo na exatidão dos tempos. Em meio à correria humana, o tempo de Deus parece lento, mas é preciso lembrar que Ele não mede os dias com o relógio do homem. A eternidade não se apressa e a justiça não se atrasa. Quando João viu os 4 anjos presos, ele estava contemplando a paciência de Deus materializada. Cada segundo de espera era uma extensão da misericórdia. O tempo que os anjos aguardam é o mesmo tempo que Deus concede ao homem para se arrepender. Por isso, enquanto há espera, há graça. O versículo nos ensina que há um limite para toda rebeldia. O pecado tem seu ciclo e o juízo tem sua hora. Desde o Éden, Deus permite que o mal se manifeste apenas até o ponto em que a sua glória será revelada com maior clareza. Assim como o faraó foi endurecido para que o poder de Deus se tornasse conhecido, também os tempos de juízo são permitidos para mostrar a santidade do Senhor. Quando a hora, o dia, o mês e o ano chegarem, o mundo verá que não se trata de caos, mas de cumprimento.
Segundo o contexto cultural da época, a ideia de anjos presos junto ao Eufrates evocava a imagem de forças contidas, guardadas sob comando divino, aguardando o momento de atravessar a fronteira da história. Essa linguagem apocalíptica não deve ser lida com medo, mas com discernimento. O propósito de Deus nunca foi esconder mistérios para confundir, e sim revelar verdades para transformar. Os anjos não simbolizam destruição descontrolada, mas o cumprimento de uma ordem santa. Tudo o que é solto no Apocalipse vem das mãos do Cordeiro, e tudo o que é contido por ele também. O tempo, que para nós parece linear, para Deus é circular, completo, perfeito. Nada se perde, nada é esquecido, nada se repete em vão. As gerações vêm e vão, mas o plano divino continua, inquebrável. A cada toque de trombeta, uma parte do propósito se revela. E os 4 anjos do Eufrates são uma lembrança de que o tempo humano está prestes a encontrar o tempo eterno. Quando a eternidade invade o cronômetro da Terra, toda a ilusão de controle humano desmorona. Há uma força silenciosa no modo como Deus organiza o tempo. O inimigo age com pressa, mas Deus trabalha com precisão. O mal se apressa porque sabe que seus dias estão contados. Deus espera porque sabe que sua vontade prevalecerá. E é essa espera que separa o desespero do inimigo da confiança dos santos. Enquanto os anjos aguardam a hora determinada, o mundo segue distraído, achando que o tempo é seu aliado. Mas o tempo é servo de Deus, e ele corre em direção ao juízo, tanto quanto corre em direção à redenção. Para os que creem, essa visão não é uma ameaça, mas um consolo. Ela nos lembra que não existe acaso, que nenhuma injustiça passará impune e que nenhum sofrimento é desperdiçado. O relógio de Deus nunca atrasa. O atraso é apenas a pedagogia da eternidade, ensinando o homem a depender da vontade divina. O Apocalipse revela que o mesmo tempo que liberta os anjos do juízo é o tempo que cumpre a promessa da glória. Há algo profundamente esperançoso nesse detalhe da profecia. Se Deus marcou a hora do juízo, também marcou a hora do livramento. O tempo não é o inimigo dos que andam com ele, é o instrumento da sua fidelidade. Os anjos esperam a hora designada, e nós também somos chamados a esperar. Mas a nossa espera é diferente. Não é a expectativa do terror, é a vigilância do amor. O mesmo Deus que controla o tempo, controla o destino. O rio Eufrates corre, os anjos aguardam, o mundo dorme, mas o trono governa. Quando o relógio do céu tocar o momento exato, o que estava retido se moverá, e todos verão que o tempo sempre foi o cenário onde a glória de Deus se manifesta. O rio que divide os reinos. O Eufrates não é apenas um curso de água que corta o Oriente. Ele é uma linha que atravessa a história sagrada como um limite entre o domínio dos homens e o domínio de Deus. Desde os dias de Abraão, esse rio marcou a fronteira entre a terra da promessa e as terras da idolatria. Era o ponto onde terminava a segurança e começava o risco. Era ali que Israel reconhecia a diferença entre ser povo de Deus e ser parte das nações que o rejeitavam. O Eufrates sempre foi mais do que geografia. Ele foi um espelho espiritual. E quando o Apocalipse menciona esse rio como cenário do juízo, não está falando apenas de um local, mas de uma fronteira que Deus traçou na alma humana. Historicamente, o Eufrates foi o coração de impérios grandiosos: Babilônia, Assíria, Pérsia. Nas suas margens, reis acreditavam governar o mundo. Foi à sombra desse rio que a humanidade edificou torres, ergueu ídolos e proclamou sua independência do Criador. Mas cada império que floresceu à beira do Eufrates terminou afogado no próprio orgulho. O mesmo rio que sustentava suas cidades tornou-se o símbolo de sua queda.
Isso é mais do que história antiga, é teologia viva. Deus permite que os homens construam seus reinos, mas estabelece limites invisíveis que nenhuma força pode ultrapassar. O rio que separava Israel dos pagãos é o mesmo que, em Apocalipse, separa o tempo da graça do tempo do juízo. Ele representa a linha espiritual que distingue o arrependimento da obstinação, a fé da soberba, a obediência da rebeldia. Quando João vê os anjos presos junto ao Eufrates, ele está observando o ponto onde o céu detém as forças do juízo até que a medida da iniquidade se complete. Nada no Apocalipse é arbitrário. O Eufrates não é apenas cenário, é sentença. É o lembrete de que Deus sempre marca fronteiras entre o que é santo e o que é profano. No contexto bíblico, cruzar o Eufrates era símbolo de invasão. Foi por ali que exércitos inimigos marcharam contra Israel. Mas o Apocalipse inverte essa lógica. Agora, é do lado de dentro que o perigo se manifesta. O rio não protege mais os que se dizem fiéis. Ele expõe os que perderam o temor. Quando a profecia fala sobre a libertação dos anjos, ela não descreve o inimigo invadindo a fé, mas o próprio Deus atravessando a fronteira da paciência. O rio, que antes segurava o juízo, agora se torna o caminho por onde ele flui. A cultura da época via o Eufrates como a linha que separava o mundo civilizado das terras misteriosas do Oriente. Era o limite do conhecido. E é isso que o Apocalipse quer despertar. A consciência de que há limites espirituais que o homem moderno insiste em ignorar. A humanidade vive como se pudesse atravessar o que Deus declarou inviolável. Chama pecado de progresso, idolatria de cultura, rebeldia de liberdade. Mas Deus ainda tem um Eufrates. Ainda existe um ponto onde sua santidade ergue barreiras contra o avanço da desobediência. O rio também simboliza a transição entre dois reinos, o reino visível dos homens e o reino invisível de Deus. Quando João menciona o Eufrates, ele evoca o contraste entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. De um lado, Babilônia, com sua glória ilusória. Do outro, o trono do Cordeiro com sua luz eterna. Entre os dois, o rio corre como testemunha de cada escolha. O Eufrates se torna o espelho da humanidade. Quem se aproxima dele vê refletido o resultado de suas decisões. Na simbologia profética, as águas representam povos, nações e línguas. Um rio que corre indica o movimento da história humana, guiada ou contida pela mão divina. O fato de os anjos estarem presos junto a esse rio mostra que Deus contém o fluxo das eras. Ele detém o avanço do mal até que chegue o momento certo de agir. Mesmo as forças espirituais que parecem livres estão sob comando. A fronteira do Eufrates é a linha do controle divino sobre o caos humano. Espiritualmente, o rio representa a consciência de cada pessoa. Há um Eufrates dentro de cada coração. Um limite entre o que pertence a Deus e o que o mundo tenta dominar. Muitos vivem nas margens desse rio, hesitando entre a obediência e o orgulho. O Apocalipse nos chama a reconhecer esse limite e escolher o lado certo antes que o tempo o atravesse por nós. Quando a profecia anuncia que os anjos serão soltos, ela não descreve apenas o fim dos tempos, mas o fim das desculpas. Há também uma beleza oculta nessa fronteira. O rio que separa também purifica. Suas águas, nas Escrituras, sempre simbolizaram o movimento da palavra de Deus sobre a terra. Antes do juízo, há a voz. Antes da libertação dos anjos, há a advertência. O mesmo rio que testemunhou impérios sendo erguidos e destruídos, agora testemunha o último ato da misericórdia divina. Deus continua falando. O rio ainda corre. Mas quando o fluxo da história chegar ao seu ponto final, o Eufrates secará e o que estava contido será revelado. O rio que divide os reinos é o mesmo que revela a soberania do rei.
Ele não pertence à geografia, pertence à eternidade. É o limite que Deus traçou para lembrar o homem de que nenhum poder humano pode atravessar a linha da sua vontade. Quando o juízo cruzar o rio, não haverá impérios para resistir, nem religiões para justificar, nem argumentos para esconder. O rio testemunhará o fim dos reinos dos homens e o início do reino de Cristo, entre Babilônia e o trono. Toda a narrativa do Apocalipse se desenrola entre dois polos espirituais: a arrogância de Babilônia e a glória do trono do Cordeiro. O Eufrates está no meio dessas duas realidades, como uma fronteira simbólica entre o sistema humano que busca dominar Deus e o reino eterno que não pode ser abalado. Quando João escreve sobre os 4 anjos presos junto ao rio, ele está descrevendo mais do que um cenário profético. Está mostrando o contraste entre 2 governos, 2 espíritos e 2 destinos. De um lado, o homem erguendo seus impérios sobre orgulho e autossuficiência. Do outro, o Deus que reina sobre o tempo, esperando a hora exata para julgar e redimir. Babilônia, nas Escrituras, é o símbolo máximo da civilização sem altar. Desde Gênesis, quando os homens tentaram construir uma torre que chegasse aos céus, esse nome se tornou sinônimo de independência espiritual, de fé substituída por técnica, de adoração trocada por fama. A Torre de Babel não foi apenas uma construção, foi uma declaração de guerra contra a soberania divina. O mesmo Espírito atravessou os séculos e reaparece em Apocalipse como a mulher vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos, sentada sobre muitas águas. Ela representa tudo o que tenta substituir o trono de Deus pela glória dos homens. O Eufrates, nesse contexto, é a fronteira entre a adoração verdadeira e o culto ao ego. É ali que o Apocalipse posiciona os anjos do juízo. Eles aguardam o momento em que Deus irá confrontar, de uma vez por todas, o sistema que se opõe à sua vontade. E enquanto o mundo se embriaga com o poder, o céu se prepara para revelar o que é eterno. O conflito não é político, é espiritual. O palco é o coração humano. E a guerra é entre o orgulho que ergue Babel e a humildade que se prostra diante do trono. De acordo com o contexto histórico, Babilônia era o símbolo da glória passageira. Suas muralhas pareciam invencíveis, suas torres tocavam o céu, e seu nome era sinônimo de esplendor. Mas bastou uma noite para o império cair. Enquanto seus reis celebravam banquetes, o juízo entrou pela porta. O rio, que outrora protegia a cidade, tornou-se caminho de invasão. Esse evento não é apenas uma lembrança do passado, é uma profecia viva. Tudo o que o homem constrói sem Deus está condenado a se tornar ruína. O Eufrates, que antes separava, agora testemunha a queda de tudo que se ergue contra o Altíssimo. O trono, em contrapartida, representa o centro imutável de todo o universo. Ele não se move, não envelhece, não cede espaço a nenhum outro poder. Dele procede toda justiça e dele emana toda graça. Quando João contempla o trono, ele vê luzes, vozes e trovões, sinais de autoridade absoluta. Quando contempla a Babilônia, vê fumaça, lamentos e destruição, sinais daquilo que foi belo, mas se corrompeu. A tensão entre o trono e Babilônia é o fio invisível que atravessa a história. A cada geração, os homens escolhem em qual lado se colocarão. A profecia dos 4 anjos revela o instante em que essa escolha chega ao limite. O tempo da mistura acaba e o rio torna-se linha de separação. De um lado, o sistema que negocia a verdade. Do outro, o reino que permanece fiel à palavra. O Eufrates, outrora símbolo de comércio e fertilidade, torna-se símbolo de juízo e secura. Isso mostra que tudo o que o mundo chama de abundância pode secar num instante quando Deus decide agir. O que era força se transforma em fragilidade e o que parecia distante se torna inevitável.
No plano espiritual, Babilônia representa toda forma de religião sem Cristo, todo tipo de fé que adora a criação mais do que o Criador. O trono, por outro lado, é o lugar onde o Cordeiro reina e onde toda a glória humana é lançada por terra. Quando os anjos forem soltos, não será apenas um ato de destruição, mas de revelação. O mundo verá a diferença entre o que é feito para impressionar e o que é feito para adorar. O fogo do juízo revelará a pureza dos corações. Entre Babilônia e o trono, há uma distância que não pode ser medida em quilômetros, mas em lealdade. É a distância entre quem busca o poder e quem busca a presença. Essa distância é o Eufrates espiritual que corta a alma de cada ser humano. Muitos vivem construindo suas torres de sucesso, de reputação e de controle, sem perceber que estão do lado errado do rio. Mas há tempo, enquanto o juízo ainda não foi liberado, para atravessar de volta. A ponte é a cruz e o caminho é o arrependimento. O trono continua no mesmo lugar onde sempre esteve. Nenhum império o move, nenhuma geração o enfraquece. O que muda são os reinos humanos que se sucedem, acreditando serem eternos, mas desaparecem como poeira no vento. Babilônia foi apenas a primeira de muitas formas do mesmo espírito que insiste em substituir Deus pelo homem. Mas cada uma delas termina da mesma forma, caída, silenciosa e esquecida. A profecia dos 4 anjos é o lembrete de que Deus permite que Babilônia floresça apenas até o ponto em que sua glória será manifestada com mais força. Quando o rio secar, o trono brilhará ainda mais. Entre Babilônia e o trono, a escolha não é entre medo e fé, mas entre orgulho e rendição. Um lado promete glória passageira, o outro oferece eternidade. E quando a voz do céu ordenar que os anjos sejam soltos, será tarde demais para trocar de lado. Hoje ainda há um rio separando, mas também há uma voz chamando. O tempo da decisão é agora. O silêncio antes da liberação. Antes que o juízo se manifeste, o céu se cala. O Apocalipse é um livro de sons, trovões, trombetas, vozes, cânticos. Mas há momentos em que tudo para. Entre a ordem e o cumprimento, entre o decreto e o impacto, há uma pausa. Esse silêncio não é ausência, é preparação. É o instante em que o universo segura o fôlego diante da justiça de Deus, prestes a agir. Quando João fala sobre os 4 anjos presos junto ao Eufrates, é como se ele nos convidasse a ouvir o som da espera. O silêncio é o prelúdio do poder. Na história bíblica, o silêncio de Deus sempre precedeu grandes movimentos. Antes do dilúvio, houve um longo tempo de aviso e aparente calmaria. Antes da queda de Jericó, o povo marchou em volta das muralhas por 6 dias, sem dizer uma palavra. Antes da ressurreição, o corpo de Cristo repousou em silêncio no túmulo por 3 dias. E em cada um desses momentos, o silêncio não foi sinal de inatividade, mas de intenção. Era o intervalo sagrado entre a paciência e a intervenção. Quando Deus se cala, não é porque desistiu, é porque está prestes a agir. No contexto profético, o silêncio é a linguagem da misericórdia. Ele representa o tempo que Deus concede antes que o juízo aconteça. Enquanto os anjos aguardam a ordem para serem soltos, a humanidade ainda tem tempo de ouvir a voz da consciência. O silêncio do céu é o espaço dado para que a terra reflita. É como se o próprio Criador estendesse a mão uma última vez, dizendo: ainda não terminei, ainda há graça. Cada segundo de aparente quietude é uma extensão da oportunidade de arrependimento. Esse silêncio também revela a ordem e o domínio de Deus sobre o juízo. Nenhum anjo se move por impulso. Nenhuma força espiritual age por acaso. O céu não opera em desordem. Há uma harmonia perfeita entre o tempo da revelação e o tempo da execução.
Quando o texto diz que os anjos estão preparados, significa que cada ação está subordinada a um propósito divino. Eles esperam o comando e o comando virá na hora exata. A obediência dos anjos contrasta com a impaciência dos homens. Enquanto o céu aguarda a palavra do trono, a terra corre para tentar controlar o que não entende. Em tempos de silêncio, os corações são revelados. O silêncio de Deus expõe o ruído dos homens. Quando o céu não fala, o mundo inventa explicações, cria teorias, constrói sensacionalismos. É nesse intervalo que se multiplicam os falsos profetas e as interpretações que exploram o medo. Mas o silêncio de Deus não é confusão, é disciplina. Ele ensina o homem a esperar, a discernir, a separar o ruído da revelação. Os anjos aguardam o sinal porque conhecem a voz do Senhor. O problema é que muitos ouvem o barulho do mundo e acreditam que é o som do céu. Segundo o contexto histórico, o silêncio também tinha um significado profundo nas culturas antigas. Antes das grandes batalhas, os exércitos faziam uma pausa. Era o momento em que os comandantes avaliavam o terreno e aguardavam a última instrução. Da mesma forma, o silêncio em Apocalipse representa o instante estratégico do plano divino. Deus não age por impulso. Ele observa, mede, pesa, decide. E quando fala, suas palavras movem anjos e mudam destinos. O silêncio é o último intervalo da graça antes do som do juízo. Há um silêncio semelhante hoje, um silêncio que paira sobre o mundo religioso, sobre os corações distraídos, sobre os que acreditam que Deus não se importa mais. Mas esse silêncio é o eco do amor, não da ausência. Ele é a pausa entre o convite e a consequência. O mundo interpreta a demora de Deus como fraqueza, mas a Bíblia chama isso de paciência. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, a profecia mostra que essa pausa não será eterna. O silêncio também tem hora marcada. O silêncio antes da liberação é um retrato da tensão entre a misericórdia e a justiça. É o momento em que o céu segura o peso do juízo com uma mão e estende a outra para oferecer perdão. A humanidade, no entanto, continua distraída, incapaz de perceber o valor desse intervalo. Enquanto o mundo se embriaga com o ruído das suas próprias vozes, o céu permanece em reverência diante do que está por vir. E quando o silêncio for quebrado, não haverá mais tempo para discursos. Haverá apenas a execução da vontade divina. Esse silêncio também é pedagógico. Ele ensina os santos a confiar, mesmo quando Deus não fala. A fé verdadeira se prova não quando o céu responde, mas quando o céu se cala. É nesse silêncio que a alma aprende a reconhecer a presença de Deus sem depender do som da sua voz. O crente maduro não se desespera quando Deus se cala, porque sabe que o silêncio dele carrega propósito. Assim como os anjos aguardam, também nós devemos esperar. O silêncio do céu nunca é vazio, é cheio de significado, cheio de graça e cheio de esperança. Quando o comando vier, não será com gritos ou alarde, mas com autoridade. O céu não precisa fazer barulho para ser soberano. O rio Eufrates, silencioso e antigo, reflete essa mesma serenidade poderosa. Suas águas escondem o que está prestes a ser revelado. E assim como o rio corre obedecendo ao curso traçado por Deus, o tempo também avança para o cumprimento do que ele determinou. O silêncio não é o fim da ação divina, é o prelúdio da glória. Quando o céu fala novamente, o mundo inteiro ouvirá. A libertação do juízo, ou a libertação do pecado, quando o comando finalmente é dado e os 4 anjos são soltos, não é apenas o juízo que é libertado, é também a revelação daquilo que o coração humano se tornou. O Apocalipse não descreve monstros soltos do inferno, mas verdades espirituais que o mundo preferiu esconder.
Os anjos do Eufrates não trazem apenas destruição. Eles expõem a consequência do afastamento de Deus. A libertação deles é o reflexo de uma escolha que a humanidade vem repetindo desde o Éden: a escolha de viver sem o Criador. Por séculos, a paciência de Deus reteve o que o homem estava plantando. O tempo de espera foi o tempo da graça. Mas há um momento em que a semente amadurece e o fruto da rebeldia precisa ser colhido. O texto de Apocalipse mostra que o juízo não vem de fora. Ele é o resultado de um mundo que rejeitou o governo do Espírito. Os anjos apenas revelam o que já estava dentro do coração humano. Quando são soltos, o que realmente se manifesta não é o caos celestial, mas o caos interior do homem. Essa é a tensão da profecia. O mesmo ato que libera o juízo também anuncia a libertação final dos que pertencem a Cristo. Enquanto os que vivem segundo a carne experimentarão o peso da ira, os que vivem pelo Espírito compreenderão a profundidade da justiça divina. O mesmo rio que separa os reinos é o rio que purifica os fiéis. Há dois tipos de libertação acontecendo ao mesmo tempo. Uma que revela o fim do pecado e outra que manifesta a vitória da redenção. De acordo com o contexto bíblico, a libertação no Apocalipse é sempre um ato de revelação. Quando o selo é aberto, o que estava oculto se torna visível. Quando a trombeta soa, o que estava distante se aproxima. Quando os anjos são soltos, o que estava retido no plano espiritual desce sobre o mundo visível. Essa sequência mostra que o juízo não é o contrário da graça, mas o resultado de tê-la recusado. O Deus que hoje oferece perdão é o mesmo que um dia julgará com justiça. O que muda é a resposta humana diante dessa oferta. Muitos leem esse trecho com medo, como se Deus estivesse apenas esperando o momento certo para punir. Mas quem conhece o caráter do Senhor entende que até o juízo é uma forma de amor. O juízo não é vingança, é correção universal. É o momento em que tudo o que foi distorcido será alinhado de novo com a verdade. Quando os anjos são soltos, o que se manifesta é a santidade de Deus, restaurando o que foi profanado. A terra sente, as nações tremem, mas o céu celebra porque a justiça volta a ocupar o lugar do engano. A libertação dos anjos também representa o fim das desculpas. Por muito tempo, o homem culpou o diabo, o destino e até Deus por suas escolhas. Mas o Apocalipse mostra que o verdadeiro campo de batalha sempre foi a consciência. O juízo apenas revela o que cada um fez com a verdade que recebeu. Os anjos soltos não trazem condenação para quem vive arrependido, mas confirmam o destino de quem preferiu endurecer o coração. O mesmo ato que encerra a rebeldia abre as portas da restauração para os que se rendem. No simbolismo espiritual, os 4 anjos representam os 4 cantos da terra, o alcance universal do juízo. Isso indica que ninguém ficará fora da decisão. Todos os povos, línguas e nações verão o cumprimento da palavra. E ainda assim, mesmo nesse momento, o propósito de Deus não será a destruição, mas revelação. Ele não precisa aniquilar o homem para provar que é soberano. Sua glória se manifesta quando o pecado se mostra impotente diante da sua verdade. A libertação do juízo é também a libertação da mentira. Quando o mal é exposto, a luz volta a governar. O Apocalipse não termina em trevas, mas em glória. A libertação dos anjos é o início do fim da escravidão espiritual. O juízo serve como purificação e não como aniquilação. Ele é o fogo que consome o que é impuro, mas preserva o que é santo. Essa é a essência do Evangelho dentro do Apocalipse. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva, e o mesmo fogo que corrige é o fogo que purifica. Há, portanto, uma escolha invisível em cada verso dessa profecia. Quando o rio for aberto e os anjos libertos, cada coração será confrontado com o que carrega. Uns encontrarão condenação, outros encontrarão consolo.
Para os ímpios, a libertação dos anjos será o fim da paz. Para os justos, será o início da justiça plena. O mesmo som que ecoará como terror para o mundo será melodia de vitória para os que guardaram a fé. O Eufrates, que antes era fronteira, agora se torna espelho. Cada gota desse rio reflete a fidelidade de Deus e a escolha do homem. Quando os anjos forem soltos, o tempo não poderá mais ser negociado. A oportunidade de arrependimento se encerrará. Por isso, a mensagem desse capítulo é clara. A libertação do juízo está próxima, mas o convite para a libertação do pecado ainda está aberto. Antes que os anjos sejam soltos, o Cordeiro ainda chama. Antes que o rio seque, a fonte da graça ainda flui. Sensacionalismo versus escritura. Vivemos em uma era em que o medo se tornou produto, o fim dos tempos virou manchete e a profecia, espetáculo. Muitos olham para o Apocalipse com a curiosidade de quem busca segredos ocultos, mas poucos o contemplam com a reverência de quem busca a verdade. Em cada geração, surgem vozes que prometem novas interpretações, novos sinais, novas fórmulas de decifrar o futuro. Porém, enquanto o sensacionalismo tenta vender pânico, a Escritura oferece revelação. O problema é que o medo atrai multidões, enquanto a verdade exige arrependimento. A profecia dos 4 anjos do Eufrates é um exemplo claro de como a palavra pode ser usada de forma irresponsável. Muitos a transformaram em símbolo de guerra nuclear, de invasões militares, de catástrofes globais. Mas o texto sagrado não fala de tanques nem de bombas. Ele fala do limite da paciência divina. A profecia não é uma previsão geopolítica, é um espelho espiritual. Cada vez que a humanidade insiste em viver como se Deus não existisse, o rio do juízo avança um pouco mais. A libertação dos anjos não é o início de uma guerra humana, é o resultado da guerra espiritual que o homem travou contra a vontade de Deus. Segundo o contexto bíblico, o Apocalipse nunca foi escrito para provocar medo. Ele foi dado para consolar o povo fiel em meio à perseguição, mostrando que o trono de Deus permanece inabalável, mesmo quando o mundo desmorona. No entanto, o sensacionalismo transformou o livro da esperança no livro do pavor. Pregadores usam as visões para manipular. Teóricos as distorcem para ganhar seguidores. E o resultado é um povo que teme o futuro, mas não teme o pecado. O verdadeiro perigo não é o que virá sobre a terra, mas o que já está acontecendo dentro do coração humano. O sensacionalismo destrói o discernimento espiritual porque alimenta a emoção e enfraquece a fé. Ele cria dependência de novidades, como se a revelação precisasse de atualizações constantes. Mas a profecia não muda com as estações. O que foi revelado permanece suficiente. A Escritura é completa e o Espírito Santo continua sendo o único intérprete legítimo da palavra. Quando a profecia é lida com reverência, ela edifica. Quando é lida com pressa, ela confunde. A diferença está na motivação. Quem busca a glória de Deus, encontra luz. Quem busca aplausos, encontra trevas. Em seu contexto original, o Apocalipse era uma carta pastoral. Era a voz de Deus dizendo à igreja que o mal é temporário e que o Cordeiro já venceu. Não havia sensacionalismo, havia consolo. João não escreveu para entreter, mas para fortalecer. Ele não ofereceu previsões, ofereceu esperança. Quando o livro é lido com o mesmo espírito com que foi escrito, ele produz arrependimento e confiança, não medo e desespero. O sensacionalismo, ao contrário, substitui o arrependimento pela curiosidade e transforma o sagrado em espetáculo. A diferença entre o pregador da verdade e o mensageiro do pânico é que um chama à cruz e o outro chama à plateia. A profecia genuína nunca afasta o homem de Cristo, sempre o conduz de volta.
E quando a profecia é usada para promover sensações, perde sua essência. O propósito do Apocalipse não é fazer o homem especular sobre o amanhã, mas fazê-lo se santificar hoje. O futuro pertence a Deus, o presente pertence à obediência. Há também uma razão espiritual para o sensacionalismo prosperar. Ele satisfaz a carne religiosa. O medo desperta curiosidade, e a curiosidade sem fé se torna superstição. O sensacionalismo é a versão moderna da antiga idolatria, uma tentativa de controlar o divino através do conhecimento. Mas o Evangelho não é uma coleção de mistérios decifráveis, é uma revelação que só se entende pela submissão. A verdade não se descobre, se recebe. A profecia não se domina, se obedece. Quando o Apocalipse é pregado com sensacionalismo, Cristo desaparece do centro e o homem ocupa o lugar do intérprete supremo. Tudo se torna sobre o que o homem pensa, sente ou teme. Mas o livro não é sobre o homem, é sobre o Cordeiro. Ele é o centro, o intérprete e o propósito de toda a revelação. Sem ele, o Apocalipse se torna apenas um enigma. Com ele, se torna esperança. Por isso, é urgente restaurar o temor reverente na leitura profética. O Apocalipse não foi dado para alimentar teorias, mas para alimentar a fé. Ele não chama o crente a fugir do mundo, mas a permanecer fiel em meio a ele. A profecia não nos prepara para o pânico, mas para a perseverança. O sensacionalismo foca no juízo que vem. A Escritura foca no reino que vence. O sensacionalismo exalta o medo. A Escritura exalta o Cordeiro. O mundo seguirá buscando previsões, mas o discípulo verdadeiro buscará discernimento. O juízo de Deus não é um espetáculo de destruição, é um chamado ao arrependimento. O Apocalipse não é o livro dos curiosos, é o livro dos fiéis. E quando o sensacionalismo for esquecido, a verdade voltará a brilhar como um rio limpo que corre do trono de Deus. O mesmo rio que hoje é confundido com medo, será reconhecido como o símbolo da pureza e da justiça divinas. A profecia, enfim, cumprirá seu papel. Não assustar, mas revelar o amor de um Deus que ainda fala, e fala a quem o ouve com coração quebrantado. A mensagem oculta no juízo. Toda a ação de Deus carrega uma mensagem, mesmo quando parece severa. O juízo nunca é apenas punição, é também revelação. Quando os 4 anjos do rio Eufrates são libertos, a humanidade não presencia apenas o cumprimento de uma profecia, mas o desvelar do coração divino. Um coração que, ao mesmo tempo em que corrige, ainda busca restaurar. O juízo, na perspectiva de Deus, é o reflexo da sua justiça, mas também o prolongamento da sua misericórdia. Ele não destrói por prazer, ele intervém por amor. Desde o princípio, o Senhor falou com o mundo por meio de sinais e juízos. O dilúvio foi o alerta contra a corrupção generalizada. Sodoma foi o espelho da degradação moral. O exílio de Israel, o resultado da desobediência persistente. Em todos esses momentos, o padrão se repete. Antes do juízo, vem o aviso. Antes da queda, vem a advertência. O mesmo ocorre no Apocalipse. A liberação dos anjos não é um ato arbitrário. É o último capítulo de um longo processo de rejeição da graça. O juízo é a voz final de um Deus que falou de muitas formas e foi ignorado. Há algo profundamente pedagógico na forma como Deus julga. Ele nunca age de modo caótico. Cada juízo é acompanhado por uma mensagem. Cada consequência é uma lição. O Apocalipse é, portanto, o grande sermão do fim dos tempos, não pregado em púlpitos, mas gravado na história. Quando os anjos são libertos, o que o mundo vê como terror é, na verdade, o clímax da misericórdia rejeitada. O juízo é o eco da verdade que o homem se recusou a ouvir. De acordo com o contexto teológico, a ideia de juízo em Apocalipse 9 está intimamente ligada à revelação do caráter de Deus.
Ele é justo, e sua justiça exige resposta. Quando João descreve a liberação dos anjos e as pragas que seguem, ele não está apresentando um Deus cruel, mas um Deus coerente. O mesmo que ofereceu o perdão, também prometeu correção. A mensagem por trás do juízo é simples e imutável. Deus não muda, mesmo quando o mundo o abandona. Há também um aspecto espiritual que poucos percebem. O juízo é a exposição da verdade. Quando a luz brilha, ela não cria sujeira, apenas revela o que estava escondido. O Apocalipse é essa luz. Ele ilumina os bastidores da humanidade e mostra o que realmente se passa por trás da aparência. O juízo revela o poder do pecado, mas revela, acima de tudo, o poder da cruz. Porque é diante da justiça divina que a obra do Cordeiro se torna ainda mais preciosa. Se o pecado não fosse grave, a cruz seria desnecessária. Mas quando o juízo se manifesta, vemos o custo da redenção. Muitos leem o Apocalipse buscando sinais do fim, mas o verdadeiro foco é o caráter de Deus. Ele não apenas anuncia o fim do mundo, ele revela o motivo. Cada trombeta, cada taça, cada selo fala sobre um atributo divino. A sexta trombeta, ligada aos anjos do Eufrates, revela a paciência que se transformou em ação. O Deus que esperou agora age. O silêncio terminou e o tempo da justiça começa. Ainda assim, até mesmo o juízo é um ato de redenção, pois purifica a criação daquilo que a contamina. A mensagem escondida no juízo é a confirmação de que nada escapa ao olhar de Deus. Tudo o que foi feito em segredo será exposto. O mal, que sempre agiu nas sombras, será trazido à luz. O juízo, portanto, não é o colapso da criação, mas a restauração da verdade. É o momento em que cada máscara cai e cada voz é calada diante do trono. A humanidade que zombou da santidade verá que o mesmo Deus que perdoa também exige santidade. No contexto espiritual, o juízo também é um espelho. Ele revela onde cada pessoa realmente está. Para os ímpios, é o fim da ilusão. Para os fiéis, é o início da vindicação. A mensagem é a mesma, mas o efeito é oposto. O mesmo fogo que destrói a palha refina o ouro. O mesmo juízo que assusta os rebeldes consola os santos. Porque o juízo, quando vem de Deus, é sempre justo. Ele não erra o alvo, não ultrapassa o limite e nunca chega antes da hora. Há também um aspecto escatológico que liga essa profecia a toda a narrativa bíblica. O juízo sempre prepara o caminho da glória. Antes da nova criação, vem a purificação da antiga. Antes do reino eterno, vem o fim do império humano. O Apocalipse mostra que o juízo não é o ponto final, mas a ponte para o novo começo. Quando o fogo terminar seu trabalho, o que restará será a terra renovada, onde a justiça habitará. O juízo é o parto da eternidade. A mensagem oculta no juízo é, portanto, a mesma que ecoa desde Gênesis. Deus é bom, mas sua bondade não é permissiva. Ele é paciente, mas não indiferente. Ele é amor, mas também é santo. E sua santidade exige que tudo o que se opõe à vida seja removido. O Apocalipse nos lembra que o mesmo Deus que ordena o juízo também prometeu enxugar toda lágrima. E quando o último anjo cumprir sua missão, o silêncio do céu será substituído por cânticos. O juízo acabará, mas a justiça permanecerá. A última mensagem dessa revelação é um chamado. Enquanto os anjos ainda esperam o comando, o homem ainda pode mudar de lado. O rio do juízo ainda não se abriu por completo. Há tempo para atravessar para o lado da graça. Porque o juízo, em sua essência, não é o fim do amor, é o limite da paciência. Quando ele vier, será tarde demais para temer, mas nunca será cedo demais para se arrepender. A mensagem escondida no juízo é, na verdade, a mais clara de todas. Deus ainda está chamando. O rio secará, mas a graça ainda flui.
chegamos ao ponto em que o símbolo se transforma em sentença. O Eufrates, que durante toda a profecia foi o limite entre a paciência e o juízo, finalmente seca. A água que outrora separava os reinos se retira, e o que estava oculto vem à tona. O rio secar significa que a barreira entre o céu e a terra foi removida, que o tempo da espera terminou e que a justiça de Deus não será mais contida. No entanto, mesmo nesse ato de poder e juízo, há uma mensagem mais profunda. O rio seca, mas a graça continua a fluir. Em toda a Bíblia, as águas representam movimento, vida e também a presença do Espírito. Quando o Eufrates seca, o que se extingue não é a misericórdia, mas o período da misericórdia não correspondida. O que cessa é o tempo do apelo ignorado. O fluxo da paciência divina se encerra para os que zombaram dela, mas continua aberto para os que correm em direção ao trono. O rio do juízo se esvazia, mas o rio da graça, que nasce no trono de Deus e do Cordeiro, jamais deixará de correr. É o último contraste do Apocalipse. Enquanto uma corrente seca, outra se torna eterna. Segundo o contexto profético, o secar do Eufrates prepara o caminho para a manifestação final do mal e para a vitória definitiva de Cristo. Mas esse evento tem também uma dimensão espiritual. Representa o momento em que Deus retira suas mãos e permite que o mundo colha o fruto de suas próprias decisões. O rio seca porque o homem insistiu em controlar o que só Deus poderia sustentar. A humanidade, que se julgava autossuficiente, descobre tarde demais que a ausência de Deus é o verdadeiro deserto. Em termos espirituais, o secar do rio é o retrato do coração humano quando se afasta da presença divina. Sem o fluxo da palavra e do Espírito, o homem se torna terra árida. Ele tenta preencher o vazio com conhecimento, prazer ou poder, mas nada substitui a fonte da vida. O Eufrates, que antes representava contenção, agora revela ausência. É o espelho de uma geração que esgotou o tempo da graça. Mas mesmo então, Deus permanece justo. O rio seca para cumprir o juízo, não para apagar a esperança. A mensagem do fim é paradoxal. Enquanto a terra sente o peso do juízo, o céu anuncia o triunfo da graça. O trono, que sempre foi o ponto de partida de toda a ação divina, se torna agora o centro de toda a restauração. João, em sua visão posterior, verá outro rio, puro, cristalino, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o rio que nunca seca. Ele corre entre árvores de vida, rega o novo Éden e prova que o juízo não é o último capítulo da história. O amor é. O secar do Eufrates é o símbolo do fim da ilusão humana. Todos os reinos, sistemas e ideologias que se sustentavam em poder próprio desmoronam quando o rio deixa de correr. O império da razão sem fé, da religião sem arrependimento e da liberdade sem verdade revela sua fragilidade. O homem descobre que a segurança fora de Deus é apenas miragem. O rio seca e com ele seca a confiança na carne, a arrogância da ciência idolatrada, a fé em estruturas que não podem salvar. É o momento em que a humanidade encara a realidade que sempre tentou evitar. Sem Deus, tudo é deserto. Mas enquanto o rio do juízo seca, o rio da graça continua a fluir, silencioso, invisível, eterno. Ele corre entre os corações que se rendem, entre os lábios que confessam, entre as lágrimas dos que voltam. Esse rio não depende de geografia nem de tempo. Ele nasce do trono e atravessa o coração dos que creem. Mesmo no cenário de Apocalipse, quando o mundo experimenta o peso da ira, ainda há vozes clamando por misericórdia, e o Cordeiro continua respondendo, porque o propósito final do juízo nunca foi condenar, mas purificar. O Eufrates secará, mas não será o fim, será o início da revelação plena. Quando o rio desaparecer, tudo o que era transitório se dissolverá, e o que é eterno permanecerá.
A terra deixará de confiar em suas águas, e os homens finalmente entenderão que a única fonte que não seca é Cristo. Ele é o rio vivo, a água eterna, a graça que continua a fluir mesmo quando tudo o mais se esgota. A profecia termina onde começou, com um rio. No Éden, ele regava o jardim. Em Apocalipse, ele flui do trono. No meio, há um Eufrates que secou. O contraste mostra o percurso da humanidade. Começou com a comunhão, atravessou a rebeldia e termina na restauração. O rio que secou revela o que foi perdido. O rio que flui do trono revela o que foi restaurado. No fim, o juízo e a graça se encontram, e a história humana é encerrada pelas mãos daquele que começou tudo com amor e terminará tudo com justiça. Quando o rio do mundo secar, o rio da graça ainda correrá, e todo aquele que tiver sede poderá beber de graça da água da vida. Essa é a promessa final, a resposta eterna, o cântico silencioso do trono. O juízo tem fim, mas a graça de Deus é infinita. A terra seca, o rio cessa, mas o Cordeiro reina, e debaixo do seu reinado, a vida nunca deixará de fluir. Porque o último ato do Apocalipse não é destruição, é restauração. E o último som que ecoará não será o das trombetas, mas o das águas vivas correndo para sempre do trono de Deus e do Cordeiro.